O melhor amigo dela zombou de mim no jantar. Disse, ela podia ter alguém muito melhor que você. Eu o calei na frente de todo mundo. Ela surtou. Pede desculpas, ou é o fim entre a gente. Eu apenas sorri. Não disse uma palavra. Mas, quando ela voltou para casa algumas semanas depois, finalmente entendeu o que acabou de vez realmente significa. Por 3 anos, minha vida com Ana foi boa. Excelente, na verdade. Sou advogado, então meu trabalho basicamente consiste em mergulhar todos os dias nas piores partes da natureza humana. Voltar para casa e encontrar Ana era como respirar ar fresco depois de um dia sufocante. Ela era paralegal, inteligente, afiada, determinada. Tinha esse fogo nos olhos, essa vontade genuína de entrar para a faculdade de Direito e construir um nome próprio. Eu amava isso nela. Éramos uma equipe, construindo juntos uma vida na casa que eu havia passado anos reformando com as próprias mãos. Tudo parecia sólido, real. Eu não estava apenas pagando as contas por uma namorada, estava investindo na mulher que eu planejava casar. Mas havia sempre algo, um ruído de fundo, uma sensação leve, quase imperceptível, de que algo não estava completamente certo. E esse ruído tinha um nome, Léo. Léo era o melhor amigo dela desde a faculdade. Um designer gráfico. Daqueles caras que se auto-intitulam artistas e agem como se trabalhar das 9 às 5 fosse uma condenação. Enquanto isso, ele passava os dias criando cardápios para taqueiras baratas, só para conseguir pagar o aluguel. Segundo Ana, ele era o melhor amigo de alma, o irmão de outra vida, o homem que sempre a protegeu. Para mim, ele era apenas um parasita com complexo de superioridade, e parecia ter feito da minha relação com Ana a missão pessoal dele. E, preciso admitir, ele era bom nisso. Um profissional. Nunca fazia nada que eu pudesse confrontar diretamente. Era tudo nas entrelinhas, pequenas alfinetadas, comentários disfarçados de elogios, frases ambíguas com veneno dentro. O tema preferido dele? O ex-namorado de Ana, Alex, um músico que a havia deixado em pedaços. Se eu levava Ana para uma viagem incrível ao México, Léo dava um jeito de mencionar alguma aventura espontânea que os dois tiveram anos atrás. Lembra disso, Ana? Ele dizia, com aquele tom nostálgico. Esses momentos não dá para planejar. Tem que estar com alguém que entenda seu espírito livre. A mensagem era sempre a mesma. Eu era o cara entediante, o porto seguro. Ele era o guardião da vida emocionante que ela havia deixado para trás. E Ana? Ela engolia tudo, sorrindo. Estava completamente cega pelo papel de amigo protetor que ele interpretava tão bem. Sempre que eu insinuava que ele passava dos limites, ela reagia como se eu fosse o paranoico da história. Ele só está sendo Léo. Ele me ajudou quando o Alex destruiu meu coração. Ele só se preocupa comigo, Jack. Ele é família. Eu sou um cara paciente. Tenho que ser. Na minha profissão, você não reage no impulso. Você espera. Deixe o outro lado falar, cavar o próprio buraco, construir o caso contra si mesmo. E só então você puxa a corda. Eu estava apenas esperando Léo me entregar a corda. E o momento chegou, há cerca de um mês. Eu tinha acabado de vencer o maior caso da minha carreira. Foram 6 meses da minha vida, incontáveis noites sem dormir, finais de semana inteiros enterrado em papelada. Mas conseguimos. Vencemos. Foi um triunfo enorme para o escritório, e para mim. Para celebrar, organizei um jantar em casa. Convidei meus amigos mais próximos, aqueles que mal tinham me visto durante o meio ano de trabalho intenso. E, tentando continuar sendo cara compreensivo, disse a Ana que ela poderia convidar os amigos dela. O que, é claro, significava que Léo estaria presente. A noite começou perfeita. A casa cheia de gente boa, risadas, boa comida, e o vinho caro que eu vinha guardando há tempos finalmente aberto. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava relaxando de verdade. Léo, naturalmente, estava se esbaldando no vinho, como se fosse o dono do lugar. Depois de algumas taças, decidiu que era hora de brilhar. Começou um discurso entediante sobre uma exposição de arte, que na verdade era só uma desculpa para filosofar sobre a diferença entre criadores e engravatados. É um jeito diferente de ver o mundo, ele disse, olhando diretamente para mim. Alguns de nós são movidos pela paixão, pela arte, outros são mais práticos. Tomou um gole longo e lento do meu vinho. Meus amigos perceberam o tom e o olhar dele. Pareciam prontos para jogá-lo pela janela. Mas eu apenas forcei um sorriso contido. Recusar o jogo dele era a melhor jogada. Só que Léo não parou por aí. Virou-se para Ana, assumindo aquele tom de amigo preocupado, cheio de falsidade. Eu só espero que você esteja feliz, Ana. A voz dele pingava hipocrisia. Quer dizer, o Jack é um cara ótimo. Estável. Um provedor. Confiável. A palavra confiável saiu como se fosse um insulto. Ele deu uma pausa dramática, olhou nos meus olhos e deixou um sorriso presunçoso se espalhar pelo rosto. Mas convenhamos, você poderia conseguir alguém bem melhor que ele. E ali estava. A corda. O silêncio que tomou a mesa foi absoluto. Dava para ouvir o som da minha própria respiração. Meus amigos pareciam prestes a pular sobre ele. Ana, por outro lado, ficou olhando para o prato, corando de vergonha. Não estava irritada com Léo, só constrangida por ele ter causado uma cena. Foi nesse instante que tudo se encaixou na minha mente. A paciência acabou. O advogado paciente deu lugar ao homem que havia sido desrespeitado dentro da própria casa, na frente dos amigos, por um parasita que eu mesmo havia permitido entrar. Coloquei o garfo e a faca na mesa, com calma. Cruzei as mãos sobre o tampo de madeira. E olhei diretamente para Léo. O anfitrião amigável tinha acabado de deixar o prédio. O promotor havia acabado de se posicionar no púlpito. Essa é uma afirmação ousada, Léo, eu disse, com a voz perigosamente calma. Mas estou curioso com o seu raciocínio. Na sua opinião de especialista, como seria um homem melhor para Ana? Seja específico. Me apresente os critérios. Léo ficou completamente desconcertado.
Ele tinha se preparado para uma briga, não para um interrogatório metódico e frio. Ah, bem, você sabe, ele gaguejou. Alguém mais, no nível dela. Um cara criativo. Alguém que a entenda. Entendo, eu disse, assentindo lentamente. Então o principal requisito é ser criativo. Interessante teoria. Imagino que você se encaixe nessa descrição, certo? Acho que entendo ela melhor do que qualquer um, respondeu, inflando o peito. Perfeito, respondi. Então você é o padrão de ouro. Vamos analisar isso de perto. Vamos adicionar alguns fatores mais concretos à análise, algo além de vibes. Vamos falar sobre investimento. O olhar dele começou a mudar. Como todos aqui sabem, a Ana está no 2º ano da faculdade de Direito. Uma das melhores do país, com preço que combina com o prestígio. Eu pago tudo. É, sim, um grande investimento financeiro. Mas, acima de tudo, é um investimento de fé nela e no nosso futuro juntos. Então, minha pergunta para você, Léo, autoproclamado exemplo de homem melhor, é: o que exatamente você tem investido no futuro dela ultimamente, além das suas opiniões negativas a meu respeito? O rosto de Léo perdeu toda a cor. Ana me lançou um olhar desesperado. Jack, por favor, não faça isso, ela sussurrou. Ergui a mão, sem tirar os olhos dele. Ainda não terminei. Vamos falar do carro que ela dirige. Seguro, confiável, leve atrás da faculdade sem problema. Eu comprei para ela. Agora, você também tem um carro, não é, Léo? Aquele conversível bonitinho que vive quebrando. Na verdade, Ana teve que te emprestar dinheiro para conserto pelo menos 3 vezes nos últimos 6 meses, certo? Dinheiro que ela tirou da conta da casa, a mesma conta na qual apenas eu deposito dinheiro. Então, num sentido bem literal, Léo, eu não estou só investindo no futuro da Ana. Eu também estou financiando seu carrinho hipster para continuar rodando por aí. De nada. Um dos meus amigos à mesa não conseguiu conter um riso curto antes de tossir para disfarçar. Léo parecia ter levado um tapa no rosto. E, por fim, continuei, inclinando-me para frente, com a voz agora mais baixa, vamos falar sobre esta casa. O teto sob o qual ela dorme. Eu sou o dono. Eu pago a hipoteca. Eu conserto o que quebra. Você, por outro lado, já atrasou o aluguel tantas vezes que a Ana precisou cobrir seus pagamentos com o dinheiro que eu mesmo ganhei. Então, para resumir o seu argumento, ou, melhor dizendo, para apresentar ao júri, quer dizer, à mesa. Sua posição é que um homem que oferece um lar estável, um carro confiável e uma educação de elite totalmente financiada é uma escolha inferior. E que um homem melhor, segundo sua definição, seria alguém que é um buraco negro financeiro, que suga os recursos dela e retribui a bondade tentando sabotar o relacionamento por pura inveja, obsessão patética e, francamente, profundamente doentia. É um resumo justo e preciso da sua posição, Léo. Inclinei-me para trás. O argumento final estava encerrado. A sala ficou em silêncio absoluto. Léo estava destruído. Um depoente que acabará de ser despedaçado no banco das testemunhas. Ficou ali, humilhado, sem conseguir reagir. Olhei para meus amigos. Todos o encaravam com desprezo aberto. Depois olhei para Ana. O rosto dela era uma tempestade, vergonha, choque, raiva. Mas o sentimento que venceu, aquele que atravessou tudo, não foi alívio. Nem gratidão. Foi fúria. Pura, incandescente e cega. Ela se levantou num salto, a cadeira arrastando com força pelo chão. Todo o corpo tremia. Eu não acredito que você acabou de fazer isso. Sibilou. Você o humilhou na frente de todo mundo. Ele se humilhou sozinho, Ana, respondi, a voz cansada. Eu só apresentei as evidências. Peça desculpas a ele. Ela gritou, os olhos faiscando, completamente voltados contra mim. Agora. Peça desculpas ao meu melhor amigo pelo que você acabou de fazer. Peça desculpas ou acabou. E ali estava. O ultimato. A prova final. Ela estava ali, ao lado dos destroços de um homem que eu acabará de expor como um parasita manipulador. E mesmo assim o defendia. Ela o escolhia. O amor que eu sentia por ela não apenas morreu, foi executado. Olhei para Ana, e pela primeira vez a vi com total clareza. Não gritei. Não discuti. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, triste, definitivo. Não disse mais nenhuma palavra. Levantei-me, peguei minha taça de vinho e fui para a cozinha, deixando-a sozinha no silêncio pesado da sala de jantar. O caso estava encerrado. O veredito, proferido. O que veio depois foi rápido. Ana e Léo saíram juntos naquela noite, em meio a um turbilhão de drama. Ela se mudou para o apartamento dele no mesmo dia, uma decisão tomada na fúria do momento, no calor da vergonha dele e da raiva dela. Na cabeça dela, aquilo era uma jogada. Um desafio. Ela esperava que eu fosse atrás, que eu implorasse, que eu fizesse de tudo para consertar o que eu havia quebrado. Mas ela não fazia ideia de que eu simplesmente aceitei os termos dela. Durante 2 semanas, eu desapareci completamente. Não atendi às ligações dela. Não respondi às dezenas de mensagens, que começaram com raiva, depois viraram confusão, e por fim, súplicas. Ignorei os amigos em comum que ela mandou para tentar interceder. Eu era um fantasma. Em vez de correr atrás, me concentrei em agir. Minha casa, que antes parecia o lar que construímos juntos, agora se parecia com uma cena de crime. Passei um fim de semana inteiro empacotando, de forma metódica e calma, cada objeto que pertencia a ela. Não era um ato de raiva. Era um ato de purificação. Eu era o executor de um espólio, o espólio de um relacionamento morto. Quando terminei, empilhei as caixas no quarto de hóspedes, troquei todas as fechaduras e redefini os códigos de segurança. Depois, fiz 2 ligações. Foram difíceis, mas necessárias. Eram as consequências lógicas do veredito que ela mesma havia dado naquele jantar.
A primeira ligação foi para o diretor de admissões da faculdade de Direito dela. Eu tinha uma boa relação com ele por causa do trabalho voluntário que faço como ex-aluno. Expliquei, em termos profissionais e calmos, que, devido a uma mudança permanente na minha situação pessoal, o fundo de bolsas privadas que eu havia criado para custear os estudos de Ana seria encerrado, com efeito imediato. A segunda ligação foi para o sócio-diretor do meu escritório. Eu tinha movido montanhas para conseguir para ela um estágio de verão lá, um daqueles que abrem portas e definem carreiras. Expliquei que um conflito de interesses grave e irreconciliável havia surgido, e que, por isso, a oferta precisava ser cancelada. Não fiz isso por prazer. Mas o apoio que eu dava a ela estava baseado em uma parceria. E ela havia destruído essa parceria com um martelo. Ela não podia mais viver naquela casa. Exatamente 2 semanas depois do jantar, Ana apareceu na minha porta. Vi tudo pelas câmeras de segurança, ela tentando abrir a porta com a chave antiga, frustrando-se quando percebeu que não funcionava. A confusão deu lugar à raiva. Finalmente, tocou a campainha. Abri a porta, deixando a corrente de segurança no lugar. Ela parecia um desastre. A fúria orgulhosa havia sumido, substituída por desespero e cansaço. Viver com um artista narcisista e sem dinheiro, ao que tudo indicava, tinha sido uma experiência dura. Jack, a gente precisa conversar, ela disse, com a voz trêmula. Não, Ana. A gente não precisa, respondi. Você fez a sua escolha. A conversa terminou. Você não pode jogar fora 3 anos por causa de uma briga, ela implorou, as lágrimas começando a cair. Não foi uma briga, Ana, disse, firme. Foi um momento de verdade. Você teve uma escolha clara entre o seu parceiro e o homem que passou anos tentando destruir o que tínhamos. E você escolheu ele. Você exigiu que eu pedisse desculpas. Você defendeu o parasita. E isso é algo que eu não consigo esquecer. A expressão dela mudou, o pânico começou a aparecer quando percebeu que eu não ia ceder. Mas, e tudo o que a gente planejou, ela gaguejou. A faculdade, o estágio. Ah, sim, sobre isso. Deixei o silêncio se alongar. A mensalidade do seu último semestre vence na próxima semana, não é? Espero que você e o Léo tenham um plano para resolver isso, porque o meu investimento no nosso futuro foi encerrado. O rosto dela empalideceu. O quê? Ela sussurrou. Continuei, impiedoso, mais sereno. E o estágio no meu escritório? Também foi cancelado. O escritório leva muito a sério casos de conflito de interesse. Ela deu um passo para trás, tropeçando. Levantou a mão até a boca, como se tentasse conter o pânico. O estágio era o bilhete dourado dela, o trampolim para tudo o que sonhou. E agora, diante dos próprios olhos, o futuro dela estava se desfazendo em pó. Você não pode fazer isso, ela balbuciou, a voz quebrando. Jack, por favor, você não pode. Já fiz, respondi, com calma. Ações têm consequências, Ana. Você me deu um ultimato, ou eu pedia desculpas, ou acabava. Eu escolhi acaba. Agora você vai viver com o que isso significa. Inclinei a cabeça levemente e completei. Vá pedir ajuda ao Léo. O homem que é tão melhor do que eu. Tenho certeza de que a genialidade criativa dele inclui um plano para pagar seus $50 mil de mensalidade e substituir a carreira que você acabou de perder. Fechei a porta diante do rosto dela, coberto de lágrimas. Não me senti feliz. Nem triste. Apenas, em silêncio. O julgamento havia terminado. E o pós-julgamento foi exatamente o que eu esperava. A vida de Ana desabou. Ela teve que abandonar a faculdade de Direito, há poucos meses de se formar. O sonho morreu ali. Ela e Léo ainda moram juntos, ao que me dizem. Num apartamento minúsculo. Ouvi de amigos que é um tipo especial de inferno. Ela é consumida pelo ressentimento do que ele custou a ela. E ele está preso a uma mulher que, todos os dias, é um lembrete vivo da própria mediocridade. Ele ficou com a garota. Mas ficou com uma versão quebrada dela, e não tem condições nem de consertá-la. Eu não fiz nada disso por vingança. Fiz por mim. Um relacionamento é, no fim das contas, um contrato. E ela violou a cláusula mais básica de todas, lealdade. Minhas ações não foram punição. Foram a execução dos termos. Ela quis saber o que acabou realmente significa. Agora ela sabe. Significa que o apoio termina. O investimento cessa. E o construtor simplesmente abandona a obra, deixando-a entre os escombros da casa que ela mesma ajudou a incendiar.